Mas, por exemplo, lá a entrada não era bem assim, não era? A gente entrava, havia as garagens, havia a balança grande para pesar caminhonetes, onde está aquela coisa que é do relógio de sol. A parede está lá na mesma. E havia a enfermaria do lado esquerdo, do lado do muro da estrada. E havia ali uns armazéns velhos, por aqui. Houve muita coisa que foi abaixo. Está melhor, está mais apresentável, mas aquela parte daquele jardim, as árvores não sei se estão lá, acho que eram de lá. Aqueles pinheiros estão à frente lá dos restaurantes, já lá estavam. Os restaurantes eram armazéns também. Começou a ser armazém da pólvora, faziam a pólvora no inverno para esperar que viesse o verão para a secar. No inverno não tinham possibilidades de... E depois aquilo diz que juntavam, quando estavam os antigos, juntava assim um grande monte e a pólvora ia solidificando, e depois tinha que ser tudo ali com umas enxadas, uns sachos, tudo cavado, em bocados, que é para seguir novamente para a elaboração. Os caminhos são melhores, porque isto, daqui para cima tínhamos que ir a direito. E eram uns degraus que eram mesmo feitos para a gente, com troncos de eucalipto, uns troncos pequeninos, punha-se duas estacas, fazia degrau, que é para a gente não dar uma volta muito grande para chegar lá acima depressa, senão isto parava. Quanto mais lixo acumulava, mais isto afrouxava. Afrouxava aqui e afrouxava as oficinas. E quando se ligava, tinha que se ir avisar que se ia cortar a corrente. O outro, eu não usava, mas havia um que usava um apito. Apitava e eles tinham que ouvir e cortar a corrente, que ia haver interrupção. Então estavam amestrados para isso. Mas às vezes chegava ali em cima, avisava. Então. Eles, quando fizeram isto, tinham um certo gosto em fazer a coisa. Isto para o tempo, que era só em barracões que havia, e eles esmeraram-se. Aqui a central lá de cima. Em 1923 já era tempo moderno. Bem, meus pais são do concelho de Loures. Viviam da agricultura, horticultura. E o meu pai casou com a minha mãe e ficou lá em casa com o meu avô, que era viúvo. O meu avô é que era o agricultor da quinta. É que a partir daí eles continuaram sempre com a mesma profissão. Não é? Depois, uns anos mais tarde,
depois de casados, já terem 4 filhos, resolveram vir aqui para Barcarena, para a Quinta do Brito. E ali é que nasci eu e mais 3 irmãos. Depois dali, eles estavam já cansados, né? Começou a vir as doenças para parte deles. A gente já estava mais ou menos criados. Eu já tinha 16, 17, foi quando entrei para aqui. Já cá estava um irmão. E eu trabalhava em Lisboa numa fábrica de elevadores. Foi em 46, foi aos 14 anos. Eu estive lá 2 anos e tal, mas as passagens e a deslocação e tal, o meu irmão começou, vem aqui para a fábrica, eles pagam-te mais e escolhes ter a deslocação, passagens e tal, embora lá tivesse outro desenvolvimento. E foi então quando vim para aqui, em 47, em junho de 47. Eu disse, eu vou para lá, mas não quero ir para as pólvoras e outros explosivos que havia aí. Havia a terceira pirotecnia e havia aqui a secção das pólvoras. Qualquer delas eram perigosas, não é? Não, vais para as oficinas de manutenção, para a serralharia. E assim foi. Comecei logo a andar lá na serralharia. Depois precisavam de uma pessoa que substituísse a gente chamava motorista na altura, quando ele estava de folga, doente e tal. Depois mandaram-me apresentar, ainda me lembro do dia que vi, vais por aí abaixo, que lá ao pé mesmo ao fim da fábrica, está lá o Sr. José Pereira, apresenta-se lá, que ele depois ensina-te a trabalhar com aquilo. E assim foi. Mas é que ele depois esteve aqui, eu conhecia já bem, que ele era lá meu vizinho, era assim um tipo muito rigoroso e tal, daqueles antigos, né? E assim foi depois. Tanto estávamos aqui como lá em cima nos motores. Tive que aprender tudo, né? Depois vim para aqui, mas não gostava de estar aqui, estar parado. De maneira que lá, com o tipo contramestre lá e com o meu irmão, tens que arranjar outro e tal, que embora ele fique lá depois a suplente, põe-se outra pessoa que esteja aí em serviços moderados, que aquilo é um serviço leve, de facto. E assim foi. Mandaram-me então lá para cima, outra vez para a oficina, e veio para aqui outra pessoa, já ensinada. Não? Portanto, e depois dali, estive lá em cima, chamava a 4ª secção, e para ali andei, até veio o 25 de Abril, depois o pessoal foi reduzido, antes tinha sido reduzido, mandaram uns estantes para as fábricas militares, Braço Prata, Moscavide, eu calhei a ficar, mas depois as encomendas que havia de granadas, carregamento de granadas, que uma vez que a pólvora já estava acabada, então precisavam do pessoal todo. Lá fui eu para a secção de carregamento de granadas, eu e os outros. E depois o pessoal ficou a ficar reduzido, que muitos reformavam. Lá veio pessoal lá de Moscavide, de Braço Prata, como isto já estava ligado. De maneira que foi mais uma trabalhar a estar a ensinar aquela gente. Primeiro vinham assim um bocado de má vontade. Chegavam a vir 2, 3 autocarros, era conforme precisava de pessoal. Vamos a Barcarena. Eles também estavam lá acostumados a certos serviços e aquilo ali também era um bocado, era o carregamento de granada, depois tinham que limpar aquilo tudo por fora, bem limpo, não podia ter nada de trotilo por fora e ali ainda pesava aí uns 11 quilos cada granada. Puxá-las para a bancada, limpá-las, depois aquele pó que andava sempre no ar amargava. O tempo chamado Cardoso, que era o dono da Fundação de Oeiras, porque eles estavam ligados aqui porque fabricavam lá os morteiros 120 e depois o carregamento era feito aqui. Uns fabricavam os metálicos, assim como a Braço Prata fabricava 10,5 e aqui carregava. Portanto, teve-se aqui ligado muito tempo a essas duas empresas.
vinha muito material, né? O material tinha que vir todo aqui para ser carregado e a montagem final, pinturas e condicionamentos, até seguir para o estrangeiro. Ia para o Irão e para o Iraque e para aqueles países todos. Primeiro foram os americanos que vieram, depois da guerra, um acordo qualquer, não sei se... A gente dizia que era o plano Marshall. E mandaram fabricar aí milhões de granadas, era 100 mil cada vez, lotes de 100 mil. A gente sabia que aquilo era para reserva, não era logo para atuar, não é? Seria para os espanhóis, para fornecer, para abastecer os países por um dia. Fazia-se cá as experiências. Primeiro, depois da granada carregada, era cortada em 4 partes para saberem se estava bem, se o trotil que se vazava lá estava bem homogéneo e tal, aquelas coisas. Mas aqui isto era muito rigoroso, eles não recebiam nada assim de que fosse mal feito. E tinham as inspeções deles. Além disso, o Estado português ainda tinha a inspeção militar. Também era responsável pela qualidade do fabrico. Essa mantinha-se cá, que fosse trabalhar para um lado ou para o outro. Tínhamos que ir depois ao cochete, eles escolhiam um X de granadas, umas 10 ou num lote, e íamos experimentar ao campo de tiro. Depois tinha que dar lá certinho, senão. Depois caíam, algumas não arrebentavam, enterravam só no chão. Depois iam ver se a espoleta estava em segurança. Porque a espoleta tendo em segurança não arrebentava. E tinham que saber se arrebentava ou não. E outras era mesmo para arrebentar. Depois íamos por uma vigia, assim a 200 metros, onde ela ia cair, e já vinha de 7 ou 8 quilómetros. Está a ver que eu tinha que ir certinho, senão ia o abrigo onde a gente estava. De maneira que ia cair naquele sítio, depois ia-se lá ver qual era o estrago que tinha feito. Chegava aqui às 8 horas, abria ali as torneiras, regulava-se a corrente, ligava-se, não havia mais que fazer, senão andar a vigiar quando a corrente baixava, ou quando entupia os filtros lá em cima, que era uma trabalheira. Tínhamos que ir às vezes a correr até lá acima para puxar os filtros. E depois, pronto, estávamos aqui a olhar para o rio, ver as arranjas. E passava aí uns vizinhos, aí nos quintais, que agora já nem se vê, porque está tudo cheio de árvores. Mas morava aqui muita gente. E depois estávamos ali com qualquer coisa, depois estávamos ali distraídos. Não era nada que era isso. Parece que mais ninguém fez aí macacadas senão eu. E lá está, ficaram aí. Mas era tudo gente que entrava aqui muitos anos, e ao fim de 10, 15, 20 anos, estava tudo já unido. Os mais velhotes iam-se reformando, entravam outros mais novos. Havia boa camaradagem, coisa. O tempo passava. E não era assim uma disciplina assim muito rígida. Porque isto era muito grande e para ser vigiado em todo lado tinha que depender já da consciência de quem executava os trabalhos. Por exemplo, no meu serviço de manutenção, olha, vais, por exemplo, aqui a gente chamava isto as turbinas. Vais lá arranjar uma torneira. Tanto podia arranjar aqui num dia, como dia e meio, como em 2 horas. Havia aquela liberdade, quando estivesse pronto, ia-se fazer outra coisa. E pronto, e as pessoas não eram assim muito subcarregadas. Mas houve muitos que saíram antes de chegar ao tempo de reforma, arranjaram outras coisas melhores, principalmente pessoal da escrita, com mais facilidade. Agora, quem tinha mesmo profissões, ou pirotécnico, ou no carregamento das granadas 10,5 e morteiros, esses aguentavam mais, porque com aquela profissão não era com facilidade, procuravam outra coisa. Outros imigravam, alguns, mas geralmente os que imigravam eram aqueles que estavam aqui há 4 ou 5 anos e não estavam bem especializados e arranjavam. Muitos saíram para o estrangeiro, como naquela altura dos anos 60, dos anos 50, imigrava muita gente, não é? Uma coisa engraçada
quando, ao princípio da companhia, quando eles estavam a recusar atualizar os vencimentos, a gente arranjou uma comissão, vamos reunir e vamos pedir uma audiência ao diretor para explicar a nossa situação. Não? E lembro ali na entrada, onde está aquele memorial, havia ali as garagens, e ali é que eles mandaram reunir o pessoal. Pronto, vocês vão ser atendidos. Né? E estava aí um coronel que era da família, ele era bonzinho de Albuquerque, parece que ainda era parentesco lá do bonzinho de Albuquerque. E logo o primeiro a abrir o discurso, sem perguntar o que é que a gente queria, olha, vocês meteram-se numa coisa, neste país as manifestações coletivas são proibidas, aquela coisa a meter medo. E as pessoas ficaram todas assim com medo, que a gente nunca se tinha metido em nada. E depois houve um então que explicou, a gente não veio simplesmente saber porque é que não nos pagam conforme o que está estipulado. Pois aqui, ali meteu muita conversa, mas naquela altura não vamos nada. Fomos só para não se metermos noutra. Antigamente diziam, no tempo a seguir à monarquia e até no tempo da monarquia, havia aí uns tipos tesos. Quando havia qualquer coisa em Lisboa, lá iam eles. Eram sempre os... E já li um livro sobre a implantação da República e lá falava, o pessoal de Barcarena. Mas no meu tempo já não havia dessa gente. E havia então um corpo de legionários. Houve uma altura antes de eu entrar, em 1940, todos tinham que ser legionários. Todos tinham que ter instrução, faz conta que estavam na tropa. E depois... Mas onde eles iam mais era às paradas, a Lisboa. Mas era tudo malta mal instruída, no caso. Não, alguns nem tinham sido tropa. Não? E quando iam, não iam de boa vontade. Não se sentiam bem com... Diz que uma vez ainda fizeram um sarrabulho ali na estação de Barcarena, que ainda deu despedimentos. Porque aqui os que eram graduados, era por exemplo os mestres e contramestres, e ele quando chegou à estação de Barcarena trazia lá um pelotão, tinha lá ido à parada. Pronto, agora fomos formados até à fábrica para não se dispersarem, que era para chegar aqui à fábrica, desfardarem-se, entregar as armas. E alguns tinham-se metido lá, se calhar algum pito, não vamos nada, vamos à vontade, ou faltaram ao respeito lá ao comandante, e aquilo deu brado e ainda deu uma zaragata. Depois quando eu entrei, a coisa já estava no colacho, ninguém ligava, como ninguém tinha vontade, pronto, havia só aí o comandante, mas eu já não tinha força. E depois isto acabou só no 25 de Abril é que entregaram o material, os fardamentos antigos, coisas que já não estavam capazes até de andar na rua, as armas, as munições, foi tudo entregue, pronto, nunca mais se falou nisso. E lembro-me uma vez que gostava de queria ir à Espanha, tinha para aí, eu era novo, o trabalhão que tive para me darem o passaporte. Primeiro interferiram, suspeita de imigração. E depois falei com o meu irmão, eles davam uma alternativa, fazer uma exposição e tal. Não davam, eu é que perguntei quando fui lá buscar o resultado. Então e agora, quer dizer, foi indeferido, não tenho possibilidades. Assim eu faço uma exposição e tal. Pois lá o meu irmão fez a história da minha vida, que ainda era curta. Lá me deram por um ano, pronto. A partir daí nunca mais tive problemas quando quis ir ao estrangeiro, mas depois também era mais fácil, foi mais fácil. Mas naquela altura, para sair do país, era a altura da imigração e eles que estavam a ver que estava a fazer falta o pessoal, por suspeita de imigração. E eu, por acaso, até na exposição pus, não era para imigração, porque até, por conta aqui da fábrica, quando começaram o carregamento de granadas, escolherem os tantos para irmos à Bélgica, lá a fábrica que era associada desta, para trabalharmos lá com umas máquinas, para depois, na secção nova que fizeram aí, eu lá frisei que tinha já ido à Bélgica com um passaporte e que não tinha imigrado,
Não sei se foi por causa disso. Lá me deram por 12 meses e não me demorasse muito. Estava a fazer falta. Ao fim de 47, ao fim de 6 meses de cá estar, comentou uma oficina aqui destas primeiras, que se chamava Os Engenhos. E depois em 64 foi outra lá mais acima, antes de chegar àquela Ponte Velha. E depois foi a última em 72. Pois, em dezembro de 62. A tal que deixou aquelas oficinas todas assim como estão. A coisa impressiona, né? São colegas. E aqui a primeira foram 3. As pólvoras eram, nas várias fases, eram transportadas numa carroça fechada para as outras secções. E por acaso um que morreu estava a carregar chamavam os canecos, que eram aqueles recipientes para transportar a pólvora em elaboração. Estava a carregar a carroça, o coitado do cavalo acabou por morrer, ele morreu, um caiu para o rio, o outro ficou ao pé da máquina, pronto, aquilo logo para a entrada ficou assim um bocado. Depois daí uns anos, mas isto era 47, 54, está a ver que 7 anos, depois mais 7 anos, e depois mais 64 para 72, era quase aquele período certo, 7, 8 anos, e a gente já estava habituados àquilo, mais tarde, mais cedo, tinha que haver qualquer coisa. De facto, era de alto risco isto aqui. O que é que quando a gente entrava, como é que as pessoas já estavam tão à vontade que nunca pensavam nisso? Era ao fim de um ano, lá diziam os mais velhotes, o tempo é um grande mestre, a gente nesta altura custa, mas isto vai tudo passando. E de facto era verdade. O tempo é que era o mestre que fazia com que as pessoas senão abalava tudo, não é? E poucos foram embora, poucos, nunca me lembro, havia explosões, fulano, tudo ficava. Às vezes era difícil também mudar de emprego, não é? Havia alturas que com facilidade se mudava, mas não se dava esse caso de haver abalada por causa das explosões. E foi assim, sempre que tivemos, depois desta maior, que acabou com a secção, já estava tudo mentalizado que aquilo ia tudo outra vez. Havia a secção lá de cima, que não era perigosa, que trabalhava com lume, de fazer carbonizar a lenha para fazer a pólvora, carvão para fazer a pólvora. Aqui nesta parte que se vê, era a refinação de salitre, também não era perigosa. Só quando os 3 elementos se juntavam, mesmo os 3 elementos ainda não era muito perigoso. Quando ela passava aqui para esta oficina, que chamava oficina de encasque, era submetida ali à pressão daquele peso das galgas, então ela ganhava força. A partir daí já estava feita. Trabalhava-se muito com o trotil, mas o trotil não era perigoso à pólvora. A pólvora é que não podia andar espalhada no chão, senão qualquer atrito podia explodir. Trotil não, aquilo não. Andava para o chão, varria-se, juntava-se, mas era pisado e não. Era só por detonação. E continuava a vida. Não. A gente não estava assim grande moça, não. Bem, ela tinha lá a data da funda a 1800 e tal. Era quase para a idade dos bombeiros de Barcarena. O pessoal formou aquela cooperativa para ter os géneros mais em conta, não é? E chegou a funcionar aqui na fábrica. Depois aquilo desenvolveu-se, aquilo era só para o pessoal que trabalhava na fábrica. Porque todos aderiam, não é? E tinham a facilidade até no pagamento, e no fim do ano tinham os bónus. Se a companhia dava lucro, consoante o consumo que se fazia, recebia aquele bónus. E funcionou assim muitos anos, até 60. Mas depois começou a haver a facilidade dos supermercados e essas coisas todas, e as pessoas já não precisavam de lá ir. Antes precisavam de ir porque aquilo auxiliava muito. Contavam os antigos que aquilo
se chamavam, era a Casa-Mãe, além disso fazia, porque o nome da cooperativa era de crédito e consumo. Conforme a cooperativa ia tendo capital, podia emprestar aos sócios. Portanto, era uma coisa boa. Mas isso depois, houve outras facilidades e a malta já não ia lá tanto consumir, abriram então aquilo a toda a gente. Foi a desgraça daquilo. E depois estava desatualizada, né? Enquanto os supermercados tinham lá aquelas coisas todas modernas, ali ainda era a antiga, consumiam, depois registava-se num vale, que era para a pessoa saber o que consumiu, e estava registado na cooperativa, aquelas coisas, levavam muito tempo, e ainda não havia a embalagem, vinha o osso, por exemplo, com açúcar, a gente é que comprava os sacos, depois havia lá uma maquineta, que era para facilitar os caixeiros. Não havia nada assim moderno, e a malta começou-se a desviar da coisa, não consumia, pronto. Cheguei a pertencer à direção, mas não gostava lá estar preso ao domingo, calhava-me a mim estar lá, e depois aqueles sócios antigos queriam beber o seu copito, tinha que estar ali uma pessoa a aviar um copo, e eu já não gostava muito daquilo. Mas estive lá umas 2 vezes na direção, e era assim, e havia aquela coisa, nas tabernas usavam vender copo 2 e copo 3, não sei se já ouviu falar. O copo 2 era 1 decilitro e o copo 3 era 2 decilitros, e ali não, era ferido. Mas é que eles iam lá, pediam um copo 2, era 2 decilitros, embora fosse um bocadinho mais caro, não? Mas gostavam daquele sistema, não queriam ser enganados, pediam um copo 2 na taberna e eram aqueles copos, era só vidro, não é? Um vidro muito grosso, coitados, tinham de safar também. Mas é que eles gostavam muito de ir à cooperativa, não podiam lá ir toda a gente, mas iam acompanhados com sócios, pronto, lá toca a beber copitos. Aqui está bem, isto aqui é um copo 3, havia logo ali um copo 3, e havia logo ali petiscos, era a tradição, quando havia funerais lá no cemitério, vinha aquela malta a acompanhar coisa, e aqueles mais amigos do copo, vamos à cooperativa, pronto, era a casa cheia, na cooperativa. Coisas que foram acabando. No dia 4 de dezembro é dia de Santa Bárbara, que é a padroeira dos polvoristas e pirotécnicos e artilheiros. Quando é que eles, quando veio essa companhia belga, estavam feriado no dia de Santa Bárbara. E então, pronto, um almoço, vai-se fazer uma romagem ao cemitério de Barcarena e depois faz uma missa e um almoço. Pronto, e aquilo fez-se vários anos. Depois essa companhia belga foi-se embora, ainda fizeram mais 2 ou 3 anos, depois acabou. Como não faziam aqui em Santa Bárbara, íamos à festa a Oeiras, estava tudo junto, não é? E então lá recebíamos os prémios, aqueles que tinham direito. E foi vários anos, recebi até me vir embora. O tempo chamado Cardoso, que era o dono da Fundação de Oeiras, lá ele gostava muito de reunir o pessoal e dar aquelas festas lá, não conhece o refeitório da Fundação de Oeiras. E aquilo metia ali, sei lá, mais de 1000 empregados aqui de Barcarena e Oeiras. E pronto, foi a vida assim da fábrica até transformar no que está. É aproveitar enquanto ainda está aqui, senão depois acabou, só depois fica só o que está no papel.